Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica. Ainda continuamos estudando a nossa revista da Georg, não é? Esta revista está à disposição dos irmãos no nosso escritório. E hoje nós ainda estamos na segunda aula sobre o estudo sobre os anjos, esses seres celestiais que Deus criou, não é? E tem um dos propósitos, além de adorá-lo, obviamente, servi-lo, também está trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Tenho experimentado ao longo da minha caminhada cristã, né, livramentos que Deus tem me dado através do serviço essas criaturas de Deus, né, porque eles foram criados também com esta missão. A Leia Matos já está aí, bem-vinda, bom dia na paz, querida. Nós vamos estar orando, eu ainda estou aqui sobre os efeitos do trabalho de ontem, a nossa igreja de São Mateus,
completou 39 anos. 39 anos, não foi uma festa, foi um banquete. Deus desceu naquele templo. Nosso pastor Aquiles, sua família, não é, sua esposa e suas filhas, filho, e aquela membresia poderosa que Deus levantou junto com este servo. E eu confesso aos irmãos que tive o privilégio de ser o preletor da noite, e eu vi Deus falando ali. O nosso pastor Samuel de Guarulhos deu um testemunho que foi assim uma glória muito grande, como Deus o chamou através, né, daqueles que são usados, como a Áquila, que uma serva de Deus. Ele contou a sua experiência, foi assim, encheu muito nossos corações, porque não há nada mais glorioso, irmãos, do que vermos operando o Deus de hoje, né? O Deus presente conosco. Lemos na Bíblia tantas glórias que Deus fez, né, no passado, e cremos nas glórias futuras, mas não há nada como viver a glória do presente, a presença de Deus, não é? E o pastor Samuel trouxe uma palavra de como Deus trabalhou na Áquila, trazendo ele de volta para o Senhor num trabalho de mocidade. E eu confesso aos irmãos que ali só o que eu ouvi do pastor Samuel já era bastante, mas Deus derramou muita glória. Eu ainda estou assim, sobre os efeitos do trabalho de ontem. E nesse fim de semana nós fomos muito abençoados, porque na sexta-feira também ali no Parque Paulistano, o nosso pastor Rinaldo completou 3 anos de ministério, e um ministério assim, frutífero. A igreja está abençoada no Parque Paulistano. E a gente estava lá com pastores, diversos pastores ali presentes, e todos nós juntos louvando ao Senhor. Foi uma glória muito grande. E desculpe aí que eu ainda estou sob o efeito da glória de ontem, né? Cheguei em casa, já era bem quase 11 horas da noite, mas a alegria era tanta que nem deu para olhar o relógio nem o tempo, porque quando Deus desce numa reunião, aí o tempo é esquecido, né? O nosso desejo é como aqueles discípulos de Jesus quando viram a presença de Moisés e de Elias com Jesus no monte da transfiguração. Ah, Senhor, fazer uma casa para você, para Elias, para Moisés, e nós vamos ficar aqui. Porque a presença de Deus é que faz a diferença, queridos. Mas vamos à nossa escola, né? Estamos aqui com um assunto empolgante, estamos estudando sobre os anjos, não é? Esses seres criados por Deus, para a glória de Deus, e também para estarem cuidando de nós, os seus servos que estamos neste mundo cheio de armadilhas, e como carecemos dessa presença gloriosa. Mas foi, irmãos, confesso, muita glória mesmo. Quero glorificar a Deus pela presença de vocês que já estão comigo aí. Pastor Ué, Deus abençoe. E vamos orar para começar a nossa escola, né? Porque o coração do pastor aqui está cheio de alegria pela festa de ontem, mas temos o trabalho de hoje. Oremos. Pai Celeste, recebe a nossa gratidão, nosso agradecimento pela noite de paz que desfrutamos, pelos trabalhos de ontem, de antes de ontem também, Senhor, quando a Tua presença marcante transformou aquele lugar, ó Deus, num céu na terra, os testemunhos, louvores e tudo mais que o Senhor fez, porque onde o Senhor está, as alegrias são abundantes na presença do Senhor. Muito obrigado, Pai. Agora eu quero te pedir a Tua bênção por essa ministração que vamos fazer agora, Pai, estudar sobre esses seres que Tu criastes, como tudo que o Senhor criou é maravilhoso e muito bom, Pai, mas estamos agora aprendendo um pouquinho sobre esses seres que têm estado conosco, nos ajudando. Eu mesmo, quantas experiências que eu já tive com os anjos de Deus, Pai, e eu sei que é uma realidade e que nós precisamos se aproximar mais de Ti para desfrutar mais desta glória celeste aqui na terra, nos dias que aqui estamos, Pai. Muito obrigado, Pai. Agora abençoe essa escola, me prepare na ministração, prepare o coração dos Teus filhos para receber também esta aula, Pai,
e que ela seja para nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual na Tua presença, Pai, porque é muito glorioso estar na Tua presença, te servindo e desfrutando dessa glória da eternidade, ainda que ainda estamos aqui no tempo, Pai, mas daqui a pouquinho estaremos contigo e aí para sempre será só glória. Muito obrigado pelos Teus filhos que já estão aí, por outros que ainda chegarão, Pai, que sejam as Tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas e que possamos sentir o Teu trabalhar, Pai, porque na Tua presença abundância de alegria e de paz. Agora, Pai, nós Te agradecemos, pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, abra o seu cantor cristão e vamos adorar o Senhor agora com o 545 do cantor cristão. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Escola, nós queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, vem, sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, se presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, amados. Estamos já reunidos para o estudo da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Amém, querido? Desprezar o conhecimento da palavra de Deus é desprezar, vamos dizer assim, aquela instrução que nós temos e que precisamos ter, não é? Para fazer a obra do Senhor. Porque sem esse instrumento, sem este guia, nós ficamos como que perdidos no deserto. Mas quando abraçamos as instruções das Escrituras, aí sim, vamos fazer uma caminhada segura, abençoada, e com certeza vamos ser muito bem sucedidos na nossa caminhada. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, o nosso assunto, o nosso tema de hoje, que é a segunda lição sobre os anjos que nós estamos fazendo, não é? Vai mostrar como esses companheiros são importantes. Eles não são objeto de adoração, não é? Obviamente que está longe dos propósitos de Deus. Estou vendo aí o Zileia Marques, sempre viajando ao lado desse guerreiro, pastor Afonso. Grande abraço, querida, e a todos vocês que estão comigo aí, não é?
Sérgio da Conceição. Ei, pastor Sérgio, sempre que eu vejo aí conosco, eu me lembro lá da Igreja do Paraíso, nosso pastor Jorge Thompson. Ali estivemos juntos com aquele guerreiro do Senhor, não é? E uma glória muito grande. Seja bem-vindo todos que estão comigo. Queridos, a nossa aula de hoje, como dissemos, ela vai versar sobre os anjos, não é? E tem um texto aqui no livro de Marcos 16:5, que nós vemos que eles estão sempre a serviço de Deus a nosso favor, não é? Abra sua Bíblia aí em Marcos 16:5, não é? Marcos 16:5 deixa aqui um registro, não é, desses seres, né? Hoje nós vamos aprender muito sobre eles, né? Eu disse Marcos 16, versículo 5, 16:5. Deixa eu ler para vocês, não é? E esse texto ele vai falar algo muito importante. Diz assim: e entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Quando as mulheres foram visitar a sepultura de Jesus, elas tinham um propósito, né? Eu quero destacar a importância das mulheres na obra de Deus. É muito interessante isso, né? No Antigo Testamento as mulheres não eram nem contadas, não é? E elas, mesmo assim, nunca deixaram de ser ativas, não é? E muito presentes sempre na obra de Deus. No ministério de Jesus vocês vão ver muitas mulheres presentes, não é? E hoje na igreja eu digo para vocês, as mulheres são muito presentes também. Alguém fica querendo dar título às mulheres não precisam de títulos, elas já têm o título, ela é cooperadora, adjutora, a esposa do pastor, as líderes da igreja, elas não precisam de título, elas já são uns instrumentos preparados por Deus para fazer aquilo que Deus quer que elas façam, como nós também. Os títulos de pastor, hoje nós temos pastores, bispos, né, apóstolos, são títulos, mas isso não quer dizer que isso enobrece o homem. Pode dar responsabilidade maior que ele tem, muito bem, mas isso não quer dizer que Deus não usa os pequeninos dele para fazer a obra com a grandeza que a obra é realizada, né? Porque a glória é sempre do Senhor. Você pode ser bispo, pode ser apóstolo, mas a glória é do Senhor. Talvez a sua responsabilidade seja maior pela função que você exerce, mas quem vai sempre fazer tudo, como está lá em Filipenses 2:13, é no Senhor, é o Senhor que opera em vós, olha só, o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então é sempre Deus, é Ele que faz tudo em todos, glória a Deus por isso. Mas vamos, irmãos, ao nosso texto, não é? Vamos fazer aqui uma pequena introdução e depois vamos estar meditando com vocês sobre este estudo, que é o estudo de angelologia, é o estudo acerca dos anjos. Vamos lá. Os anjos foram criados com um corpo espiritual. O nosso tema é esse: os anjos são seres espirituais. Eles não têm um corpo de carne como eu e você tem. Mas vamos lá. Os anjos foram criados com um corpo espiritual, destituídos de carne, exatamente para ter a sua habitação nos céus, uma vez que, estando com a sua habitação e livres de substâncias carnal, fica difícil de se corromper. Até pode, olha só que coisa interessante, né? Até pode, pois uma terça parte deles foram corrompidos e as consequências foi a expulsão dos céus para a terra. Quando nós lemos a história da queda de Satanás, não é? É muito interessante lermos isso. E quando nós abrimos a nossa Bíblia aqui no capítulo 12 de Apocalipse, eu escrevi um livro, não é? Esse livro é
o nome dele é Arrebatamento da Igreja e Escatologia do Apocalipse. Então, esse livro é mais uma coletânea, pegamos de muitos colegas com suas autorizações, colocamos nesse livro, colocando também a nossa parte, não é? Mas aqui nós temos, por exemplo, né, quando o texto sagrado aqui em Apocalipse, no capítulo 12, que o capítulo 12, ele vai falar, já me corrigiram, ele fala, né, essa expressão, vai falar. Vamos lá, ele fala exatamente do que aconteceu na queda e na expulsão de Satanás, né? Então aqui diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Olha só, uma mulher vestida de sol. Aqui tem havido muita questionamento. Que mulher é essa? Alguns dizem que é Maria, né? Outros dizem que é a igreja. Eu não sei como é que pode conceber que Jesus nasceu da igreja, né? Mas deixa lá, é aquelas correntes teológicas, e eu confesso para vocês que eu não discuto correntes. Mas eu acho assim, meu irmão, fica lá. Eu vou ficar só com o que a Bíblia diz. A Bíblia é tão clara. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. É de consenso maduro que essa mulher é a nação de Israel, não é? É a mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Não vou fazer as interpretações todas. Estava grávida com dores de parto e com ânsias para dar luz. Agora veja bem, aqui se trata exatamente da nação, porque a nação de Israel, ela foi escolhida para trazer o Salvador para o mundo. Então Jesus é judeu, ele nasceu desta nação. Agora aqui diz o texto: e viu-se outro sinal do céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então a perseguição, eu não vou fazer uma interpretação do texto, que eu tenho aqui o que eu escolhi de mais importante para falar sobre esse assunto. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz um filho. A sua cauda, vamos lá, a sua cauda. Segundo o Dr. H.L., né, a cauda representa a parte mais perigosa do dragão. E como um grande cometa neste monstro, conforme Daniel 8:10 que diz, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e pisou. Sua influência daninha derribou 1/3 das estrelas do céu. Nós estamos estudando sobre angelologia. Então isso aconteceu na eternidade, mas que coisa terrível foi isso, né? Então, continuando, multidões que brilhavam no ordenado firmamento de Deus se tornaram meteóritos carbonizados por causa do dragão. Imagino na criação da glória de Deus, quando ele criou os anjos, né? Quando eu vejo falar em Miguel, o arcanjo Miguel, não é? Meu Deus, eu venho assim no meu coração. Me lembro umas vezes que nós estávamos lá em São Carlos, há muitos anos isso, né? E nós estávamos na igreja, eu tinha sido convidado pelo pastor para fazer um trabalho lá, e fui fazer esse trabalho. E foi assim, desceu uma glória naquele dia, e foi uma glória tão grande, e eu olhando, de repente entrou um varão, meu irmão, diante de Deus está o pastor Gênesis. Entrou um varão, ele tinha uma roupa verde, mas era um verde cintilante, brilhando. Com aquela roupa parecia mesmo um soldado vestido para a guerra. Ele entrou pelo salão. Quando ele entrou e foi passando pelo salão, aquela glória, havia uma glória naquele dia na igreja, queridos, que o poder de Deus desceu. Quem o pastor hoje, o pastor Fajon, eu creio que ele estava lá, a família dele.
Então, mas foi uma glória muito grande, mas é um mover do Espírito. Eu vi aquele varão e subir. Quando ele chegou diante do templo, quando chegou diante do altar, ele dobrou o joelho. Eu olhei aquilo e fiquei maravilhado, mas a glória era tão grande, e eu dizia para o povo: e vocês não estão vendo o que eu estou vendo? Olha que ousadia minha, porque a glória, a presença de Deus era muito forte, queridos, porque aonde esses seres celestiais chegam, eles não chegam por conta própria, eles chegam trazidos, enviados por Deus, eles trazem a presença de Deus também. Não que eles sejam adorados, mas eles, aonde eles estão, eles têm uma missão divina, e eles vieram fazer a obra de Deus. E ali eu vi aquele varão com aquele verde que eu nunca vi na terra, eu sei a cor, não é? Mas era assim, aquela glória, ajoelhou. E vou dizer uma coisa para vocês: depois que eu vi aquele anjo de Deus descer e ajoelhar diante do altar, nunca mais eu dei as costas para o altar. Eu falei: o quê? Aonde eu estiver no templo, eu sempre vou dobrar os meus joelhos, porque eu sempre vou me recordar disso. E quero dizer para vocês que isso aconteceu em 1986, olha, 37 anos atrás. Mas eu quero dizer com isso que eles estão sempre obedecendo a ordem de Deus. E aqueles que não obedeceram, aqueles que seguiram, não é, os erros de Satanás, hoje são demônios perturbadores na terra, não é isso? Então ali está, multidões que brilhavam no ordenado firmamento de Deus se tornaram meteoritos carbonizados por causa do dragão. Eu continuo aqui. E lançou-as sobre a terra, essas estrelas. Esse versículo apresenta o segundo quadro da revolta original de Satanás, quando se rebelou contra Deus no passado. A causa da queda, que é o pecado, foi o orgulho. Queridos, o orgulho. Eu quero ser, eu sou. Queridos, quando você vê a glória de Deus descer, um homem foi usado por Deus, agradeça a Deus, mas não venere este homem, porque tinha sido a queda de muitos homens de Deus, porque eles são tão venerados, tão respeitados, tão honrados. A honra vem, queridos, mas nunca podemos deixar cair no nosso coração que é nossa glória. O Senhor disse lá em Isaías 42, minha glória a outrem não darei. Ele não dá, a glória dele. E quando nós queremos trazer para nós esta glória, queridos, nós somos derrotados, como aconteceu com Lúcifer. É isso que aconteceu com ele. Está lá, a causa da queda foi o pecado, o orgulho. Está lá Ezequiel 28:1, né? Quando ele disse em seu coração, está Isaías 14:3, eu subirei acima das estrelas de Deus, vou exaltar o meu trono. O que ele queria, o que ele quer é ser adorado. Satanás quer isso, mas os anjos de Deus, os 2/3 que permanecem fiéis, jamais eles vão anseiar por isto. Quando João viu da ilha de Patmos a glória de Deus ali, ele logo ajoelhou-se para adorar. Hoje não faça tal, eu sou um conservo teu. Adorar só a Deus, adorar só a Deus, não é? Mas eu continuo aqui, mas como um abismo chama outro abismo, está lá no Salmo 42:7, ele queria se assentar sobre a cadeira de Deus. Está em Ezequiel 28:2, e ser semelhante ao Altíssimo. Está lá ao Altíssimo. Está lá em Isaías 14:14 e Ezequiel 28:6. Chegou até dizer, eu sou Deus, Ezequiel 28:2. Queria estabelecer o seu trono na região setentrional, a região do norte do céu. Está em Isaías 14:13. Mas foi fraudado o seu plano. Ele, com grande ira, abriu uma cisão no exército celeste e conquistou a terça parte das estrelas, os anjos do céu. Do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Está em Isaías 14:13. E tu dizias do teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Está em Jeremias 1:14. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Nesta sessão do Apocalipse, temos uma nova investida de Satanás durante o tempo da grande tribulação. Agora já está falando dos dias finais.
Na primeira revolta ele conquistou os anjos, que não guardaram o seu principado, e os lançou no espaço, está em Efésios 2:2, e que noutro tempo andastes, aqui Paulo falando aos Efésios, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E Efésios 6:2 diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nesta segunda investida, seu maior desejo era reconquistar o seu lugar no céu, mas novamente é frustrado o seu plano. Ele, com grande ira, usou novamente a sua cauda, derribando com ela a terça parte dos seus anjos que estavam no espaço, e os lançou sobre a terra, que os mesmos lançassem uma grande investida mortal contra os homens durante a grande tribulação, conforme versos 12:12. Por isso alegrai-vos aos céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Queridos, é isso mesmo, estamos se aproximando, não é? Do fim mesmo, não é? Ai dos que habitam na terra. Agora o texto do 2 diz, e parou diante da mulher, conforme o original, o dragão se deteve, isto é, pôs-se em pé, conforme diz literalmente o grego. Plínio mostra que os antigos concebiam os dragões como feras que normalmente se punham de pé. Como as escrituras são proféticas e se combinam entre si em cada detalhe, a presente passagem pode ter sua aplicação desde o Éden até o tempo da plenitude dos tempos, que está lá em Gálatas 4:4, vindo a plenitude, Jesus veio, graças a Deus, e tirou dele, não é, esse reinado espiritual mortal para a humanidade. Pode-se fazer carta, né? Pode-se fazer certa comparação com a narrativa sobre Faraó, o monarca egípcio. Ele procurou matar os meninos israelitas. Está lá em Êxodo 1:15, né? Salmo 85:13 e outros textos. Herodes tentou fazer a mesma coisa, está em Mateus 2:13. Esses eventos foram inspirados pelo próprio Satanás. Seu objetivo não era somente conseguir matar a Cristo, mas o texto diz claramente que queria tragar e assim aniquilar o plano de Deus de trazer seu filho ao mundo como salvador da humanidade. Os anjos, eles são diferentes dos homens, que são de carne e sangue. E às vezes, querido, nós temos que clamar o socorro de Deus em batalhas, quando sentimos que a coisa está reída e precisamos da ajuda do céu. Eu mesmo, já em batalhas espirituais, que pedi o socorro de Deus, e Deus nunca me deixou sem a sua resposta. Quem está na igreja de São Miguel Paulista, em dezembro de 1986, irmã Matilde, pastor Luiz, e muitos outros que estavam aqui. Uma vez estávamos fazendo um trabalho em São Miguel Paulista, era um trabalho que tinha sido a despedida, o meu antecessor, pastor Maximino Rodrigues do Amaral, faleceu em dezembro de 1986, e nós estávamos fazendo uma campanha, na noite final da campanha, que era o sábado, em outras, nós tínhamos já feito todo o trabalho, isso. E acontece que, não sei se foi no sábado, agora a minha memória não me dá com certeza, mas aconteceu durante a campanha, trouxeram um moço, e esse moço entrou na igreja, coisa muito interessante, ele entrou de terno, com a Bíblia debaixo do braço, né? Quem convidou ele foi até o nosso saudoso Antônio, né? Nosso irmão diácono Antônio faleceu recentemente, né? O pai da Leia, minha nora, e ele levou esse moço. E esse moço entrou na nossa reunião de terno, com a Bíblia debaixo do braço, né, e ficar lá no meio. Só que na hora que nós fomos orar, Deus me deu uma visão que tinha uma pessoa ali que não conhecia o Senhor e que morava dentro dele um demônio, porque os anjos caídos se tornaram demônios que hoje faz um trabalho para Satanás,
que Satanás veio fazer? Roubar, matar e destruir. E esses seus enviados fazem isso mesmo, é confusão, é divisão, e às vezes até os crentes que não vigiam estão mais a serviço de Satanás do que a serviço de Deus, fazendo confusão, fazendo divisão, né? Fazendo contenda no meio do povo de Deus. Se você se presta para isso, eu quero lhe dizer, você está exatamente a serviço de Satanás, porque ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus, o que é que ele disse? Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então este moço chegou, ali estava, não é? E nós estávamos na saleta dos fundos da igreja, mas começou a chegar muita gente, a saleta não coube mais, então disse, vamos para o templo. E quando nós fomos para o templo, eu disse, um de vocês que está aqui não é cristão, e mais ainda, tem um demônio morando dentro de você. Aquilo assustou sobretudo o moço. E quando ele entrou para a igreja, ele começou a comentar e disse assim, mas como é que ele sabe que eu não sou crente? Eu estou de terno, eu estou de Bíblia. Veja bem, eu estou terno e a tua Bíblia não quer dizer que você seja um cristão, não. Ele estava exatamente fantasiado de crente. E quando eu disse essa palavra, ele disse assim para mim, bom, o senhor disse que eu tenho um demônio, então tire esse demônio dentro de mim. E quando ele disse isso, eu perguntei a Deus, Deus, eu faço isso aqui agora? O senhor disse, faça. E ele entrou. Quando eu botei a mão na cabeça dele, irmãos, o homem caiu e começou a bagunçar dentro do templo, derrubando o banco. Era uma coisa tremenda, aquele endemoniado, porque às vezes você vê uma pessoa endemoniada, que é esses anjos caídos, você pensa que tem às vezes tem muitos. O gadareno tinha 6.000 demônios, porque ele disse que eu tenho uma legião, e uma legião de soldados são 6.000 soldados. Então se entende, eram tantos que precisaram de 2.000 porcos, imagina, para ele poder sair para se abrigar em outro corpo. Veja bem vocês, e aquele menino fazia uma coisa tremenda lá, ele tinha uma força e ninguém segurava ele. Quando eu vi que nós não vencíamos, aí é que eu digo, que eu pedi socorro de Deus, eu encojei e disse, Senhor, não dá para nós, desce aqui. Eu vi com esses olhos aqui que vê você e você me vê com os seus também. Eu vi descer um X de fogo dentro da igreja, irmãos. Aquele X desceu e eu estou vendo um endemoniado X. O X chegou, tocou nele assim. Quando tocou, aí eu disse assim, pode largar que ele já está liberto. Aí ele falou assim, mas como é que ele sabe que eu estou liberto? De fato, eu não estou sentindo mais nada. E ele foi liberto. Irmãos, Deus tem os seus anjos para nos ajudar. E quando não, ele mesmo desce e faz o socorro para nós. É muito glorioso nós entendermos isso, né? Mas vamos à nossa lição, amém? Em Gênesis 6:3, nós lemos assim, então disse Deus, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Da forma que o homem se comporta com a ajuda de Satanás, que tenta afastar ele, o homem, mais de Deus, imaginemos se fosse como os anjos, com a longevidade da vida na terra, não é? Então o homem, desde a sua queda, o maior sossego para ele é ele morrer, ele ir embora. Eu já vi pessoas com mais de 100 anos que a gente visita e tal, diz, eu quero morrer, porque ele está quase que vegetando, não? Essa limitação de idade, porque nesses dias anteriores ao pecado, né, mesmo depois, ainda assim, o homem ainda vivia como Matusalém, 969 anos, já imaginaram? Né? Que coisa tremenda, mas muito bem, o grande Deus não erra, de antemão limitou os anos de cada um, ainda como um fator agravante, as enfermidades que sempre estão assolando com uma variedade de ações. Essa herança provocada pelo pecado só deixará a humanidade após a morte. Uns irão para a eternidade com Deus, oh glória, né? E outros para uma eternidade de sofrimento sem Deus. Se morto ou vivo, não escapará. A única saída é só a fé em Cristo Jesus e aceitá-lo como seu Salvador pessoal, como está lá em João 3, no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. No verso 1 diz, a maneira como Deus age com seus anjos
podemos encontrar nas Escrituras, visto que os anjos podem aparecer ou não aos homens. Sempre tem acontecido de várias formas, com o seu aspecto do seu corpo original ou com um homem normal. Deus, por seu poder soberano, pode fazer sempre o que Ele quiser fazer e realizar os seus objetivos, não ficando assim em sua forma original como foram criados, mas também em outras formas. Entre as maravilhas de Deus é que Ele, muito claro em seus feitos, no qual seja para o homem entender. Lá no Salmo 104 diz: o que fazes dos ventos teus mensageiros e do fogo abrasador os teus ministros. Deus, pode transformar os seus anjos como instrumentos, como Ele quiser. Olha aqui, em Ezequiel 1,13, no meio dos seres viventes havia uma coisa semelhante a ardente brasas de fogo, ou tochas que movia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Era a glória do poder e pureza do Eterno, simbolizado pelo fogo que o rodeava. Vamos lá, outro ponto interessante: os anjos são seres imortais. A comparação de Cristo em respostas aos que o questionaram quanto à lei do levirato. Vocês sabem que a lei do levirato era aquela lei que determinava se um moço casasse com uma moça e não tivesse filho e morresse, o filho mais velho do casal teria que assumir, não é, o casamento do irmão morto para suscitar descendente ao irmão morto. Não é isso? Então essa era a lei do levirato, lá em Deuteronômio 25. Mostrou-lhes que, uma vez tendo alcançado a salvação por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, ser salvo, o homem passa a ser igual aos anjos quando morrerem, tendo assim o poder da imortalidade. Serão como os anjos, adquirido por meio da concessão divina. Está lá em Lucas 20:36, olha o que está registrado: porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filho da ressurreição. Aqui é aquela questão de que não há ressurreição, não há anjo. Os saduceus é que postulavam esse pensamento. É razoável, à vista disso, o entendimento de que os anjos, na sua forma em que foram criados, permanecem por já haverem sido criados num estado espiritual perfeito e glorificado. Por isso é que quando o cristão morre, nós semeamos um corpo mortal carnal, vamos ressuscitar num corpo imortal e também espiritual. É uma coisa muito tremenda, né? Eu tenho visões de anjos, eu sei que você tem, eu sei que alguém não acredita, mas eu não tenho nada a ver com quem não acredita, não é? Porque o que importa é você crer e usufruir das glórias espirituais de Deus já aqui na terra. Mas o que eu acho muito interessante, às vezes eu vejo um anjo descer numa reunião e o pastor está pregando, o anjo passa por dentro do pastor, ele não precisa bater na porta da casa para entrar. O Senhor só está batendo na porta do nosso coração porque deseja ter um relacionamento íntimo conosco. E aí o coração que a Bíblia fala, é o seu psique, é a sua vontade, é o seu pensamento estarem todos nas mãos de Deus, que é isso que é o coração. Não é esse músculo que bombeia sangue para o corpo, não, mas é aquilo que comanda a sua vida. O Senhor quer tomar posse, quer te usar, quer viver com você nessa intimidade, né? Vamos lá. Existe, por conta deste conceito, um detalhe que pode suscitar questionamento, pois o anjo que apareceu no sepulcro de Cristo tinha aparência de jovem, embora com milhares de anos não sofreram mobilidade de aparência. Interessante, né? Porque a gente vê, né? Gabriel está lá conversando com Daniel, passa-se muitos anos, Gabriel está conversando com Maria,
Então você percebe que os anjos, eles não envelhecem, não morrem, e nós vamos ser como eles, não é? Glória a Deus por isso. Vamos lá. E entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, de vestido alvo, né? E ficaram atemorizadas. Né? João, na ilha de Patmos, está lá em Apocalipse 4:10, tem a sua aparência de anciãos. Olha só, hoje pode aparecer como um jovem, pode aparecer como um ancião, né? O importante é que ele aparece e ele está ali com você, não é? Para servir você também. Oh meu Deus, vocês me desculpem, mas eu tenho que contar um pouco da minha experiência. Eu já contei isso, até estou repetindo, né? Mas eu me lembro o dia que um caminhão de soldados do exército pararam atrás do meu carro. Eu estava indo para Itaguaí, né? O nosso trabalho missionário, pastor Paulo Roberto, presidente de missões, estava falando que vai estar com o trabalho missionário de janeiro. Ele vai estar em 4 pontos da federação, vai estar também em Itaguaí. Quando ele falou Itaguaí, o meu coração ferveu, né? Porque eu presidi a igreja de Itaguaí nos anos de 1986, eu pastoreei lá, fiquei lá uns bons meses, Deus nos abençoou muito ali, mas eu estava exatamente levando o meu dízimo para a igreja, era dezembro, e eu no meu carro com meus filhos que hoje já estão casados, já me deram neto, bisneto. Naquele tempo cabiam os 4 no banco de trás da minha Brasília, né, que era a Brasília que eu tinha, né? E o meu carro estourou o pneu no lugar que não dava para eu trocar o pneu. E quando era um lugar ermo, já contei isso aqui, estou repetindo, mas dá licença que eu já estou falando sobre antes. E de repente saiu de dentro do mato, né, 4 ou 5 homens, não me recordo bem. O que houve com o senhor? Aqueles 4 homens vieram, quando eu olhei para eles, o que eles vieram fazer, não é? Eles mesmo tinham preparado a armadilha, e eu caíra na armadilha que eles prepararam, e o carro ficou sobre uma ponte que eu não poderia levantar ele com o macaco comum do automóvel, né? E quando eles saíram do mato, parou um caminhão do exército cheio de soldados, né? Todos vestidos com aquela roupa de campanha. Eu servi o exército, eu sei que roupa é essa, é para batalha, né? Saíram, desceram. Quando eles viram aquele monte de soldados do exército descendo, eles correram para dentro do mato e desapareceram, não é? E eu olhei para aqueles soldados, eu falei, não tem quartel por aqui, não é? Mas não importa, eles desceram, tudo bem com o senhor. Quando eles desceram, que viram o carro, outros já desceram trazendo aquele macaco chamado jacaré de borracharia, meteram debaixo do meu carro, levantaram, trocaram o meu pneu, e eu fiquei maravilhado, mas ao mesmo tempo assustado. Aí, como é que pode, de onde eles saíram? Como é que pode um caminhão do exército, com soldados do exército, com macaco daquele que poderia me socorrer? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que eu teme e os livra. Eles estavam cumprindo esta missão, e depois eu entendi que eu tinha sido socorrido pelos anjos de Deus. Queridos, vou parar, deixa eu ir na lição, porque pelas experiências desses 62 anos e 53 de pastorado, o Senhor tem mostrado que Ele é um Deus presente aqui hoje. Hoje eu falei com Ele, disse o que eu precisava. Ontem eu falei com Ele, disse o que precisava. Eu tenho visto esse Deus presente. Eu prego no Deus de hoje, porque eu tenho visto o Deus de hoje na minha vida e nas nossas vidas. Glória a Deus. Então eles são seres criados para o socorro, para a ajuda daqueles que hão de herdar a salvação. Adoração a Ele não, mas entender que é um companheiro que Deus tem dado para nós. Deixa eu continuar aqui. Tem a sua aparência de ancião, deve ser considerado, entretanto, que embora se questione essa distinção aparentemente de faixa etária, Deus pode fazer que eles apareçam como Ele queira. A forma como os anjos foram criados, isso é, que cada um deve cumprir um desígnio específico, num lugar específico. Logo subentende-se que possui aparência juvenil, sempre possuirão, e os que aparentam a sapiência, quer dizer, qualidade advina da experiência, assim são desde que foram criados.
mesmo sabendo que eles podem se apresentar da forma que Deus queira, o que está em jogo é o que eles não ficam velhos, todos permanecem como foram criados. Quanto à sua manifestação, é Deus quem determina. Oh, glória a Deus! Isso é muito maravilhoso. Vamos lá. Os anjos são invisíveis, porque por não possuírem corpo material, quando estão na sua forma natural, torna-se impossível aos homens visualizá-los. Você não vê, mas os anjos do Senhor estão aí perto de você. É muito glorioso. É claro que, como mostra a Bíblia, em vários casos podem eles, a partir de uma determinação ou concessão divina, manifestarem-se de forma visível, como nos casos da anunciação do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que a Maria ouviu, né? A Maria viu Gabriel, olha só, oh, glória a Deus, né? Anunciando o nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Está lá em Lucas 1, 29 e 28, e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou muito e pôs a pensar: que saudação seria essa? São sinais que, entre outros, que são vistos pelos homens da mesma forma que aconteceu com Zacarias, né? Zacarias, aquele sacerdote, a mulher estéril Isabel, e por muitos e muitos anos pediu um filho, e ele não vinha. Agora que ele já está idoso, né, quase já aposentando, o anjo do Senhor chega: a tua oração foi ouvida e a sua mulher vai ter um filho. A coisa é muito séria, né, queridos? Tá aí. E assim, tudo isso são confirmação que os anjos podem ser vistos quando Deus permite cada aparição, e com uma mensagem. Eles têm aparência de jovens ou têm aparência de ancião, não importa, né? Eles virão e aparecerão como Deus determinar. No livro histórico de Juízes, né, mostra-nos um desses exemplos. Quando o anjo apareceu, né, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, nunca tivesse filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Quem é que recebeu essa palavra, né? Em Gênesis 28, 12, temos um relato de um anjo que subia e descia para demonstrar para Jacó que o lugar em que ele estava era santo, né? Em Daniel 9, 21 fala sobre isso. O anjo Gabriel, que também apareceu para Daniel. Em João 1,51, Jesus falou como sobre ao anjo: em verdade, digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Anjos de Deus, oh glória a Deus, seres criados. Irmãos, é muito importante. Hoje nós estamos muito materialistas. Estamos vivendo no ano cibernético, vamos dizer assim, né? A tecnologia avançadíssima, mas o nosso Deus imutável, aquele que começou, aquele que continua, ele não vai aperfeiçoar nada porque ele já é perfeito, ele não vai atualizar nada porque as coisas deles não precisam de ser atualizadas. Então é muito importante que você leia, que você creia naquilo que está escrito aqui, porque há muitos duvidando da Bíblia, tentando fazer com que ela se adeque às nossas até iniquidades, porque o homem é iníquo por natureza, não é verdade? Mas o Senhor continua santo, puro, perfeito, e Ele quer nos trazer a esta realidade. Vamos à nossa conclusão, amém, querido? Vamos lá. O Senhor falou que esses acontecimentos serviriam para que os discípulos estivessem mais certos de que a presença de anjos era uma confirmação da missão para a qual ele veio. Há muitas outras oportunidades em que os anjos nem só se tornam visíveis, como se alimentam, o que não significa que eles necessitam disso, mas sim que nesta oportunidade manifestam comunhão entre Deus e os homens, como está lá em Gênesis 18:8. E tomou também a coalhada de leite, o novilho que mandara preparar, e pôs diante deles, e permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Você já sabe que aqui é Abraão quando recebe a visita, né? Neste caso se trata de uma teofania.
teofania. A palavra teofania é quando Deus se faz representar na pessoa de um anjo, como podemos ver nos versos 1 e 3. Ainda no 5, não deixa dúvida sobre o assunto, pode-se ler para compreender melhor. É muito interessante, amigo, seja amigo deste livro, leia e creia. Nada que foi escrito não teve um outro propósito a não ser trazer para a nossa experiência aquele Deus que sempre agiu e sempre agirá, porque o nosso Deus é imutável, louvado é o nome do Senhor. Vamos lá ao encontro. Perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? E Abraão respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda. Então vocês sabem que Sara duvidou, e o anjo falou, por que você duvidou? A gente sempre se esconde atrás da mentira, né? E ela quis mentir. Não, eu não duvidei, você duvidou. A coisa é séria, né? No verso 2, encontramos a confirmação sobre a teofania, quando Abraão se prostrou em terra. Anjo comum não aceita adoração, mas um dos 3, eram 3, 2 foram conversar com Ló e um ficou. Aquele que ficou era o próprio Deus. Alguém disse, era Jesus, amém, era Jesus, porque Jesus é Deus. Estava ali e recebeu adoração. Abraão se prostrou em terra, não é? Hoje o comum não aceita adoração, só Deus. É uma coisa muito importante para o homem. Deus vindo visitar, falar e fazer promessa, orientar em detalhes o que deve fazer. O anjo de Deus, os anjos de Deus podem vir com missões, como eu tenho visto. Ai meu Deus, cadê o meu tempo acabou. Mas eu vou dizer para vocês, esse homem que vocês estão vendo aí, eu tenho visto Deus, tenho visto os anjos de Deus, mas não é só visto, né? Eu vejo e conto e depois as coisas acontecem, porque Deus jamais se manifesta a não ser com um propósito. Primeiro, edificar o seu povo e segundo, glorificar o nome dele. Amém, queridos? Desculpe, eu estou encerrando essa aula, eu estou ainda muito entusiasmado, né? Esse entusiasmo aqui é porque eu tenho visto a glória de Deus, como a vi ontem ali, naquele culto maravilhoso que nós estávamos, né, ali na igreja de São Mateus. O culto de glória, puxa na vida, né? Desculpe meus termos, mas de verdade, esse Deus maravilhoso que nós servimos, né, querido, sempre presente conosco, amém? Vamos louvar ao Senhor agora com o louvor do hino 137 do cantor cristão, amém? Olha o livro na minha mão, esse livro, ó. Como é que está lá? Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, bem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos? É muito interessante buscarmos de Deus o entender da sua palavra. Jesus passou 3 anos e meio com seus discípulos, mostrando, fazendo sinais, mostrando que era Deus. Depois ele morre, os discípulos o vê todo ensanguentado, todo furado. Muitos saíram tristes, dizendo até que esperava que ele fosse, e ele estava ali com eles conversando. Mas depois de que ele volta, começa a conversar com os discípulos, olha o que diz o versículo 45. Então
abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu estou lendo Lucas 24, 45. É o Senhor que abre o teu entendimento nas Escrituras, que você estude o hebraico, o aramaico, o grego, que você se aprofunde no conhecimento intelectual, mas quem te dá entendimento desse livro é o Espírito Santo. Ele foi o autor da Bíblia e só Ele pode fazer com que o seu entendimento não só veja, leia e conheça, mas sobretudo que creia, não é? É preciso crer, é preciso entender que este livro que ele fala é as verdades para nossas vidas, para podermos usufruir da glória de conhecermos este livro e o Deus deste livro, que é um Deus presente conosco. Amém, queridos? Deus abençoe, muito obrigado pela tua presença e que Deus nos abençoe. Agora eu quero conhecer os aniversariantes da semana. Você fez aniversário essa semana? Parabéns, né? Ontem o pastor Samuel de Guarulhos estava fazendo aniversário e nós tivemos o privilégio de orar por ele, pelo seu aniversário, né? Pastor Samuel ontem, e se você esta semana fez aniversário, parabéns. E agora vamos recitar o versículo do aniversariante. Vamos dizer juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, a sua igreja. Não esqueça, coloque o coração na obra e na igreja que você serve ao Senhor. Não olhe a igreja dos outros, olhe aonde Deus te colocou. Mas aqui está em luta, está em prova, lá está em bênção. Mas você tem o desafio de mostrar o Deus da sua vida na igreja onde você está. Sirva a Deus de coração. Porque a pior coisa que tem é você estar numa igreja com o coração na igreja dos outros. Você não vai produzir o fruto que Deus espera e quer que você produza onde você está. É aí, porque aonde você está, Deus está com você, porque você faz parte da igreja de Deus. Amém, queridos? Quero te convidar ao meio-dia para o clamor do meio-dia. Às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, mas nós também em São Miguel Paulista sede, nós transmitimos o culto, não é? E logo mais estaremos com o culto sobre o sítio, né? Nós temos o terceiro domingo, é o culto sobre o sítio, e nós estaremos levantando oferta para o nosso Centro de Convenções São Paulo Sul. Olha, você está em São Paulo e Sul, faça uma oferta especial para o sítio, né? E avise o seu pastor, olha, hoje nós estamos preparando, temos um sonho que pode se tornar realidade, construir o nosso Centro de Convenções. Vamos ter lá um rio de águas correntes, mas todo preparado para fazer os nossos batismos, o nosso sonho. Vamos ter um templo que vai caber 1000 pessoas sentadas, isso num ar puro, lá em Bugaçu. Nossa área lá tem quase 100 mil metros quadrados, são 96.600 metros quadrados. O lugar é muito bom, muito maravilhoso, não é? E logo, logo você está indo lá fazer, que a primeira inauguração, se Deus quiser, vai ser o nosso batistério de água corrente, onde nós vamos ter lugar para as pessoas trocar roupa, chuveiro para tomar um banho depois, e lá o lugar do batismo de água corrente, porque nós só batizamos em rios de água corrente, e lá nós temos uma nascente que vai desembocar em outro lugar, e tudo isso precisa ser feito. Não esqueça, esse domingo é a oferta para o sítio, que você faça na tua igreja, hoje um dia especial, porque amanhã, se Deus quiser, nós queremos inaugurar esse sítio já para usá-lo. Nós vamos ter um restaurante lá para 300 pessoas, um dormitório com ala feminina, ala masculina, com seus banheiros, seu dormitório para 600 pessoas. Tudo isso está dentro do nosso projeto e você deve levar isso para a tua igreja. Olha, o Centro de Convenções da São Paulo Sul, da AGEORB, vai estar lá, e o nosso pastor Paulo Francinetti, Paulo Roberto, estão envolvidos em estarmos levantando recursos para fazer logo esta obra. Amém, queridos? Deus abençoe, um ótimo domingo, não é? Que em tudo o nome do Senhor possa ser glorificado nas nossas vidas. Um abraço do pastor Gênesis e da nossa escola. Amém? Pai Celeste, obrigado por esses momentos
que possamos meditando na Tua Palavra, nas nossas experiências contigo também, Pai, porque servimos um Deus presente, um Deus que fez, um Deus que faz, e um Deus que continuará fazendo. Obrigado, Pai. Fica com os Teus filhos, abençoe todas as Tuas igrejas na terra, aqueles que invocam o Teu nome em espírito e verdade. Oramos pela Georbe, Pai, nosso presidente Ademir Chaves, Pai Santo, com o nosso presidente Antônio José Calheiros, dando a Georbe como oporbe, abençoa, Pai, que possamos unidos continuar fazendo o Teu trabalho para a Tua glória. Oramos assim, Pai, com ação de graças, abençoe nossos aniversariantes e abençoe também todo o Teu povo, Pai. É a oração que Te fazemos em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Um abraço, queridos, e que Deus vos abençoe, guarde e vos livre do mal. Vamos lá, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.